Olá, alunos. Sou o professor Ricardo Becker, do FSP de São José dos Campos. Nesse vídeo, eu vou trabalhar com vocês a construção de arcos e outro conceito também com acabamento. Então, eu vou trabalhar dois conceitos. Arcos, usando o I, o J e K, né? No caso, o torno, o I e o K, e trabalhando com vocês a parte de acabamento. Esse vídeo eu vou fazer o desbaste completo. Vou trabalhar a parte com desbaste, com acabamento, com os passes, ou seja, tudo junto, mas eu vou mostrar numa forma que não necessita do Inventor, né, tá? Eu vou detalhar como devem ser feitos os passes, a forma que vocês devem trabalhar com a peça. Quem utilizar o Inventor, ótimo, consegue fazer isso, consegue trabalhar de outras formas a usinagem. Vou mostrar também. Mas quem não tem a possibilidade de utilizá-lo, pode desenhar isso no papel, desenha os passes. Eu coloquei lá no Moodle o material com algumas medições, inclusive dos passes, para facilitar para quem não tem Inventor. Tá? Se faltar alguma coisa, me cobrem depois, por favor. Então vamos lá. Tem a pecinha aqui, o primeiro exercício de arcos. Eu vou trabalhar aqui no Sketch, tá? Sempre eu trabalho aqui no Inventor no Sketch. Depois que eu faço o sólido, eu volto aqui para o Sketch. Então, esse modelo aqui que eu fiz é um modelo que você consegue fazer sem Inventor. Então, você desenhando o perfil da peça, você esboça aqui os passes, né? E eu vou mostrar a divisão para vocês. Agora vai ficar mais interessante, né? Então, as peças terão um pouco mais de complexidade, agora vai ficar mais legal, tá? Para trabalhar para a usinagem. Então, por que eu dividi a peça dessa forma? Tá? O perfil da peça é o que está aqui em roxo ou azul, né? Depende do ponto de vista. Tá? Então, esse perfil, né, desse perfil aqui na minha peça, é a que eu estou trabalhando. O verde aqui, ele é a parte dos passos, a parte de usinagem. Eu fiz essa divisão aqui para facilitar a usinagem, para facilitar a chegada do passe e concluir os arcos, mantendo sempre, respeitando o desbaste, né, o AP máximo de corte. O máximo que eu consigo fazer. Então, aqui ó, a diferença é 4 milímetros, 8 no diâmetro. Então, se você olhar no exercício, o AP é 4 milímetros. Então, é isso aí, 4 milímetros. A cada 4 milímetros eu desci aqui uma linha. Aqui também tem 4 milímetros, tá? Mas por que eu fiz aqui a chegada em chanfro, né? A chegada na diagonal? Justamente para poder fazer esse outro perfil no próximo passe, né? Evitar mais passe. E mesmo porque, se eu chegasse de forma em linha reta, vamos dizer assim, você chegaria num ponto aqui que é difícil de achar, né, manualmente, né? Então, para facilitar, divide-se a área do arco em partes e a área do chanfro também, né, da diagonal. Então, eu fiz essa divisão, tem as medições lá no Moodle, eu coloquei para vocês as principais medições para facilitar quem for desenhar na mão, mas a princípio, o que vocês vão fazer? Passe por passe, faz um passe, chega até esse ponto aqui, esse ponto você tem a medição aqui na peça, na própria peça, você consegue definir isso facilmente. Chegou nesse ponto, você faz um arco menor. Então, se você perceber aqui, também tem 4 milímetros, e o arco ele deve respeitar o mesmo formato, tá? Ou seja, ele deve ser projetado, né, com um raio menor, mas mantendo a proporcionalidade. Então, o que muda aqui? Praticamente um raio. Ó. É 4 milímetros, é o máximo de AP que eu posso fazer, sendo que ele originalmente, ou seja, a peça acabada é raio 10 milímetros. Então, o que eu vou fazer? Faço um passe de desbaste 4 milímetros e aplico um raio de 4 milímetros.
Depois, faço outro passe, que são mais 4 milímetros aqui, e aplico outro, faço outro arco, já inicio outro arco. Ou seja, depois eu acabei de fazer o desbaste, já ingresso com outro arco, 8 milímetros, depois o de 10 aqui. Qual que é outra forma de fazer essa peça? Tá? Quem tiver Inventor, para quem tiver Inventor, pode fazer da seguinte forma. Passo offset, 4 milímetros, comando offset, tá? Delete essas cotas para você poder aplicar o trim. Aplica o trim aqui no excedente que você não vai utilizar. Faça os desbastes. Por que fica difícil para fazer isso manualmente? Justamente porque a medição ela sai com casas decimais, né? Então ela sai décimos de milímetro, milésimos às vezes. E no caso para a CNC isso deve ser levado em consideração. Você deve levar em consideração até os milésimos aí para você colocar. Ela tem a precisão de milésimos, então é necessário. Então você, quando tirar essa medida, você coloca os milésimos também. Mas verifique aqui, sempre respeitando o APMAS. E assim por diante. A usinagem fica mais rápida. Não necessariamente menos passes. Aqui a diferença, se você perceber, a diferença é pouca diferença em relação a outra usinagem. Essa é mais simplificada, porém, ela no final quando você faz o desbaste aqui, você tem que subir, você deixa aqueles degraus, você deve limpar sua peça depois, ou seja, passar a ferramenta de desbaste ainda para limpar a peça, você vai ter degraus de 4 milímetros aqui, e para depois passar de acabamento. Quando você tem este formato, vou voltar lá. Este formato, você aparentemente tem mais usinagem, mas você não precisa fazer o último desbaste em tudo para limpar, porque você já está você tá mantendo a proporção do perfil da peça. Então, isso economiza um passo no final. Então, assim, é mais ou menos elas por elas, tá? Eu vou mostrar a usinagem dessa peça para vocês no Sinotrem. Deixa eu abrir o arquivo aqui. Ó, pessoal, bloco de notas. Copia. Cola direto aqui. E põe para rodar. Eu deixei tudo pronto, inclusive o workpiece aqui, está tudo certo. Então, vou rodar meu programinha. Eu aconselho vocês a colocar o single block para verificar, diminuam aqui a velocidade, tá vendo? O meu está 25%, dá para ver bem a usinagem detalhada. Deixa eu tentar colocar a pecinha aqui do lado. Não deu aqui, aqui. Tá, minha peça está aqui. Acho melhor colocar do Inventor, que é o perfil dela. Certo? Então, eu quero esse perfil aqui no Sinotrem. Então, vamos lá, vou usinar, começar a minha usinagem. Então, esses conceitos vai incluir troca de ferramenta e acabamento, tá? Não vou fazer acabamento com muito detalhamento, porque não conseguiria fazer isso manualmente. Eu vou explicar, mas eu não vou aumentar o nível de detalhes para vocês, tá? Mas basicamente a mesma coisa. O acabamento ele em cima do perfil da peça e mudança de ferramenta e mudança de parâmetros. Tá? Então vamos lá, vamos para a usinagem. Aqui eu vou aproximar. Tá, eu quero que vocês acompanhem aqui, essas são as linhas de comando. Fiz aqui, ó, fiz o primeiro desbaste, subir. Tem que sempre tentar manter o perfil da peça. Pessoal, ó, observem, subi 42, ou seja, 2 milímetros acima do diâmetro, retornei para fazer os próximos desbastes.
Ó, tá vendo? Fiz o arco G02, subi, retornei. Por que eu falo que é interessante sempre retornar no mesmo ponto? Porque aqui eu mantenho o visual aqui da minha usinagem limpo, mais claro para ver. Nesse momento, assim, como eu disse, é questão educacional, assim, não estou verificando o mínimo de movimento, minha preocupação agora não é essa. Agora eu estou pensando em deixar a usinagem mais limpa, o visual claro para verificar erros. Depois, uma segunda etapa, que se é feita a redução de passes, a otimização da peça e assim por diante. Então, eu vou para aqui, ó. Uma coisa importante, um detalhe importante, o que eu fiz aqui? Eu encostei aqui nesse ponto. Esse pedaço, às vezes passa batido, porque a gente costuma levar para Z2 positivo ou Z4 e já chegar aí usinando, porque uma linha reta não faz diferença. Agora, para o chanfro aqui na diagonal vai fazer. Então, você deve encostar nesse ponto inicial e depois até o final, porque senão você muda a angulação. Se você começar recuado, né? Então, você tem que encostar no Z0. Então, G01, Z0, para fazer, então, aqui a diagonal, tá? Tá vendo? Eu subi aqui, porque eu vou fazer na próxima etapa o desbaste. Eu subi aqui mesmo, tá? Essa linha vermelha, que eu coloquei G00, Z2. Mas observem aqui, aqui no meio não deve conter linhas vermelhas de chegada. Eu saí aqui, então, pode ser que isso, quando você rode rápido, você pense, puxa, cheguei com G00. Então, isso às vezes pode confundir. Como eu estou indo passo a passo, eu fiz isso propositalmente só para não subir. Tá? Então, mas as peças vão ficar mais complexas, terão mais passes, vocês têm que ter essa visão. Não, aqui eu fiz isso mesmo, proposital, foi na saída, não foi na chegada, que a linha vermelha é G00. Então, é isso que você deve observar, trabalhar, mas reduzir ao máximo movimentos aqui dentro, né, para deixar, por enquanto, deixar tudo mais limpo, para melhorar a visualização. Agora sim, cheguei Z0 de novo. Fiz aqui, ó, o desbaste completo no último passe. Tá vendo? Deu G02. Subi 42. Fiz a troca de ferramenta. Pessoal, aqui, ó. G00, X100, Z100, como se fosse desligar a máquina. Agora eu jogo T3, que é a ferramenta de acabamento. M06 e faço um novo posicionamento. Quando vocês fizerem novo posicionamento, sempre coloque o X e o Z afastado, ou seja, da peça. Uma posição segura. Por quê? Você não sabe onde é o ponto de troca da máquina. E dependendo da máquina, o ponto de troca muda. Então, às vezes, se você já colocar, por exemplo, o diâmetro, pode ser. Olha aqui um detalhe. Ela veio daqui, ó. Por um acaso, o meu magazine é aqui embaixo, em outra posição, a máquina é diferente. Então, se eu colocar o diâmetro que eu quero, ela pode fazer esse caminho aqui, ó. Aí eu coloco o Z2, pode ser que ela faça uma colisão. A torre. Então você deve recuar no lado positivo, onde não pegue nenhum eixo. Então faça aproximação nos dois diâmetros de forma com segurança, tá? Depois de uma troca de ferramenta principalmente. Então fiz a troca de ferramenta para a ferramenta de acabamento, faço novo posicionamento, tá? Ligo o refrigerante como se fosse o início da usinagem. Z0, eu troquei aqui o avanço, a ferramenta exige outro setup e vou fazer o acabamento. O código, eu quero que vocês, quando vocês fizerem isso, vocês vão fazer o código exatamente aqui no Inventor, ó, exatamente nessa linha azul.
E vai dar diferença aqui, ó, naturalmente. Por que essa diferença? Por causa do raio de ponta da ferramenta. Eu não estou usando a compensação de raio, e não usei no desbaste, não usei no acabamento também. Mas depois eu vou fazer um outro exercício, vou mostrar isso para vocês, vou mostrar a diferença na utilização com a compensação e sem compensação, tá? Mas nesse momento é interessante isso aqui, ó, porque mostra onde passa a ferramenta de acabamento. Ela tira um pouco do material, naturalmente porque o raio é menor, ela tem um maior alcance, faz usinagem, subiu, saída segura. Então, acabei minha peça aqui, ó. Então, fiz o perfil e o acabamento. Acabamento consiste nisso. Eu tenho um pequeno sobremetal definido. Uma coisa importante, o acabamento, é importante você fazer o acabamento no perfil já da peça sem solavancos. Eu já falei isso para vocês, mas volto a repetir agora mostrando para vocês. Percebam que aqui eu tenho uma distância contínua no diâmetro entre um passo e outro, entre o último do desbaste e agora do acabamento. Então, por que isso é importante? Manter o perfil sem ter solavanco, degraus de usinagem. Por que isso? Justamente porque quando você tem um degrau, você tem um AP maior, mesmo que a ferramenta consiga isso, ela sofre um impacto, uma vibração, ela pode mudar naquele local. Ela muda, com certeza, mas às vezes de forma bem perceptível, dependendo do tipo de usinagem, a rugosidade. Você tem uma rugosidade, você vai ter uma rugosidade diferente. Então, você mantendo o perfil, ou seja, o espaçamento entre uma e outra contínuo, você mantém o parâmetro de usinagem e o acabamento superficial em toda a peça. Então, para acabamento é um conceito importante. Tá, vou fazer a próxima peça com vocês. Aqui é a minha próxima pecinha. É esse exercício 2. Ele contém aqui, o que é interessante mostrar? Ele tem um perfil, tem um arco aqui, só que eu tenho vários rebaixos aqui, né, na minha peça. Eu vou mostrar se ele dá uma quantidade razoável de passes. Então, mas para trabalhar muito legal, muito interessante trabalhar com essa peça. Tá? Porque aqui, ó, verifiquem aqui, ó o nível de detalhamento. Eu vou mostrar para vocês a mais de uma forma de fazê-la, com e sem Inventor. Tá? Tá, com e sem Inventor. Vou deixar ele aqui. Vamos lá. Essa peça. Então, eu tenho esta peça aqui. Fiz a minha peça, vou voltar para isso. Fiz o meu sólido, volto para o meu sketch. Depois que eu travei todas as linhas, essas roxas aqui já estão travadas, não serão modificadas, ou seja, não corro perigo de dar algum erro mexendo aqui. Então, faço as linhas de desbaste para depois trabalhar, por último, com o acabamento e finalizar a peça. Uma forma de fazê-la é assim, eu vou trabalhar, de novo, segmentando as diagonais e segmentando o arco. Tá? Então, faço um desbaste contínuo até chegar no início aqui da minha diagonal, faço o mesmo trabalho, dividindo no máximo do AP, ou seja, 4 milímetros por vez. Aqui sobrou, não consegui mais, então faltou um pedacinho. Esse pedaço, na verdade, quando eu fizer o anterior, eu já vou subir tirando ele, eu vou mostrar para vocês na usinagem, sempre pensando, claro, utilizem o máximo possível o AP, né? Nesse caso o AP é 4 milímetros,
mas sempre que possível utilize o máximo. E tente otimizar a sua usinagem. Mas eu não estou, novamente, não estou preocupado com isso agora. Tá, então vamos lá, vamos para a usinagem dessa peça. Deixa eu mostrar para vocês a outra forma de fazê-la. Então, sem a divisão, é a mesma coisa. Eu vou fazer aqui sem essa divisão, eu tenho o perfil dela, jogo offset 4 milímetros e assim por diante, tá? Faço desta forma. Depois que eu fiz todos os esbastes, vou trabalhar tirando aqui os degraus, para depois trabalhar com acabamento, trocar de ferramenta e entrar com acabamento. Tá, vamos lá, vamos colocar o sino-trem. Sino-trem. Segundo exercício. Ó, exercício aqui. Boa, Ctrl V. Tá vendo? Eu não precisei abrir um novo. Eu não precisei abrir uma nova, no sino-trem, um novo modelo, um novo arquivo, nada disso. Não há necessidade. Tá, vamos lá, vou fazer esse perfil aqui. Novamente com o single block, passo a passo, vou explicar a usinagem para vocês da melhor forma. Pessoal, assim, quem não conseguir ou quem achar muito complicado trabalhar com todos os passes, eu aceito a entrega do exercício só com perfil, tá? Faz o arco, faz o perfil, só que nossa avaliaçãozinha depois lá, eu vou exigir os passes. Tá? Eu vou exigir os passes, vou fazer um detalhamento, mesmo quem não tiver invento, eu vou detalhar assim, as medições de cada passe, mas vocês vão ter que fazer depois nesse esquema, nesses moldes, a avaliaçãozinha, tá? Então é interessante fazer a peça por completo. Fiz meu primeiro desbaste, vou chegar aqui, subiu, retorna, novo desbaste, chega no mesmo ponto, retorna, reposiciona e assim por diante. Tá, cheguei aqui, vou para... vou fazer o arco. Ó, faço o arco aqui. Subo até o 48, que é o passe, é o último passe aqui, ó, esse aqui. Subi até ele. E retornei. Então, eu fiz o retorno com G00. Aqui, o retorno com G00. A linha fica vermelha aqui de novo. Mas eu fiz só o retorno, tá? Faço um novo arco. É bom fazer dessa forma que você treina bem a questão de arcos, a distância entre arcos, a diferença do I e do K. Fica bem legal trabalhar dessa forma. Tá? Os 3 arcos. A partir daqui, ó, observem aqui. Eu fiz, não considerem ainda esse chanfro. Esse chanfro aqui de 1 milímetro, 1 por 45 graus, eu vou fazer depois com a ferramenta de acabamento. Tá? Porque 1 milímetro é o meu AP que eu consigo trabalhar com a ferramenta de acabamento, então eu vou deixar para ela.
Então, aqui eu fiz o último arco. Agora sim eu vou continuar a minha usinagem. Então, até então, eu subi e retornei no segundo e no terceiro. Agora acabo esse material que eu não tinha tirado, né? Esse materialzinho que ficou. Tá? Eu termino de tirar, faço o último chanfro na diagonal e termino de usar a peça aqui. Eu tenho mais um rebaixo. Sobe e retorna. Vou trocar minha ferramenta. T3, M06, novo posicionamento. Vamos lá. Z0, importante isso. Toda vez o chanfro, que eu vou fazer esse chanfro aqui, tem que colocar Z0. Fiz lá Z0. Fiz o chanfro. E acabamento. Tá? Perfil da peça completo com acabamento. Minha terceira pecinha é a que eu usei de exemplo no outro vídeo, só que agora eu vou fazer os passes completos, tá? Respeitando o AP dela. Então vai ficar neste formato. Tá? Então aqui eu vou puxar no Inventor. Eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar aqui no Inventor. Terceira peça. Tem um detalhe importante para vocês entenderem. Há essa forma de fazer e a forma com os passes contínuos, como eu já falei, que dá para fazer se você tiver Inventor, 4 milímetros e assim por diante, faz de forma contínua. Ah, professor, precisa dessa última? Precisa. Eu quero que vocês observem, sim, agora o detalhamento começa a ficar maior e a preocupação com a usinagem também. Por que precisa dessa? Porque se eu passar aqui, se eu começar a fazer o raio aqui, se vocês percebam que eu tenho a diferença, ou seja, o AP vai aumentando, eu tenho uma diferença aqui maior. Né? Eu tenho uma diferença aqui de 8 milímetros. Eu faço uma divisão, aqui faço um pequeno corte para aliviar a ferramenta no início desse arco. Tá? Então, são pequenos detalhes que vão fazer a usinagem ser mais fluida, diminuir a quantidade. Tá? Pode ser, a ferramenta consegue fazer isso? Consegue. Mas mantenha o espaçamento do AP, é importante isso. Então, vamos voltar para outra configuração. Tem um detalhe que eu fiz, para quem não consegue, né, trabalhar com Inventor, faça dessa forma. Eu detalhei das medições, igual está aqui no PDF lá para vocês, as medições, principais medições. O que não está aí, você consegue tirar pela peça original. Desenhe, faça um esboço desse no caderno, uma folha, trabalhe com ela. Esboça, faça um rascunho mesmo, faça um esboço lá, desenhe. Então, aqui, o que é importante? Eu faço o desbaste contínuo. E aqui, por que eu fiz esse chanfro? Porque se eu manter aqui, quando eu for fazer esse arco, eu tenho todo esse material para tirar. Eu tenho mais de 6 milímetros aqui. Tá? Então, eu faço só uma quebra de material aqui, eu faço um pequeno passe aqui para poder tirar aqui esse passe aqui, para fazer com que não ultrapasse o AP máximo da minha ferramenta. Aí, uma outra observação, professor, mas aqui não tem um espaçamento maior? Tem, só que aqui
eu não tenho material aqui no positivo. Então, quando eu venho aqui neste arco, por exemplo, para fazer esse arco, eu vou tirar só esse material aqui, depois de ter feito o chanfro. E quando eu for aqui para o Z0, esse pedaço, ele vai começar nesse pedaço e vai aumentando o AP até chegar aqui, ó, no paralelo, e vai tirar sempre 4 milímetros. Então, isso sim eu estou mantendo meu AP. Estou mantendo minha usinagem. Depois que começar aqui a parte cheia, que aqui eu tenho um começo de usinagem, pensa aqui na ferramental vindo aqui, ele está trabalhando aqui, achei no cheio, vamos dizer assim, a parte cheia aqui. Eu tenho 4 milímetros. É isso que esse paralelo tem que ser importante. Por isso que o arco, vocês devem pensar no arco mantendo a proporcionalidade. Você aumenta o raio, só que mantém aqui os eixos de início e final. Então aqui, ó, o meu arco da minha peça acabada é 20 milímetros. O meu arco projetado, 24 milímetros. Então eu tenho aqui o AP, né, máximo dele, e deve ser respeitado durante a usinagem. Então é esse detalhamento que vocês precisam entender, mesmo fazer sem o inventor, trabalhar esse pensamento de forma a usinagem passo a passo, planejamento de usinagem, saber o que vai trabalhar, não ultrapassando o AP. Então isso é extremamente importante. Respeita a sua máquina e a sua ferramenta, para que a sua peça saia com a usinagem correta. Vou voltar aqui no Sinotrem, vou fazer essa última peça. Terceiro. Então, vamos lá. Estou fazendo um desbaste entre o arco, subo, retorno. Tá? Mantendo esse mesmo esquema de usinagem. Z0, fiz o chanfro. Agora eu vou fazer o arco. Ó. Eu posicionei aqui ó, no 4, Z4. Tá vendo? Tá fora. Mesmo assim, eu inicio o arco sem material para tirar. Ele vai tirar só aqui, ó, esse pedaço. Mas eu tenho que fazer o comando de arco. O arco completo. Fiz o retorno. Agora sim, Z0. Faço o movimento contínuo. Tá vendo? Ele tirou só o material 4 milímetros aqui. Só o AP. Faço a troca de ferramenta para fazer acabamento. Pessoal, tudo bem aqui? Então, eu quero que vocês entendam os exercícios são dessa forma, são exercícios mais gostosos de se fazer. São exercícios mais dinâmicos, com um pouco mais de detalhamento, e agora entra mais realidade na usinagem. Isso é bem interessante para vocês. Pessoal, agradeço a atenção de todos, muito obrigado e ótimos estudos.